Irmãos, abra sua Bíblia, por favor, em Êxodo, capítulo 33, versículo 12. Semana que vem é a Santa Ceia do Senhor. E esse ano eu sempre vou falar, irmãos, vamos fazer o ID juntos, vamos? O que é fazer o ID juntos? Se você não for comigo para lá, pelo menos traga alguém, convida alguém para vir para a igreja. Eu acho que nós, esse ano de 2025, fizemos poucos convites, chamamos poucas pessoas para congregar com a gente, para fazer uma visita, né? Tem tanta gente afastada aí, tem tanta gente precisando de Jesus, não é verdade? Então você vai deixar Jesus usar a sua vida. Então esse 2026 você vai ser um bom samaritano do Senhor. Amém? Vai deixar Jesus usar os seus lábios. É ou não é verdade? Hoje eu quero falar, irmãos, sobre a presença do Senhor. Eu acredito que seja um dia propício para a gente falar a respeito disso, porque eu sempre falo, né? O ano tá cheirando a tinta, né? Acho que dia que é mesmo? Dia 4. Você dá tempo de renovar os seus votos ainda com o Senhor. Não é verdade? Não há nada melhor, irmãos, que servir a Deus. Falando para vocês, o restante aí fora é tudo ilusão, passa rápido. Uma coisa que eu gosto de fazer, irmãos, é servir a Deus e viajar. Verdade. Eu acho que Deus não me prospera, porque se eu prosperar, irmãos, eu vou fazer uma escala de irmãos para pregar aqui, vou viajar um mês, ficar fora. Vocês dão risada? Seu Silvio não gosta de viajar. Não sai nem da rua da casa dele. Irmãos, se eu tivesse o carro que ele tem e o dinheiro que ele tem, irmãos, eu estava feliz da vida. Estava viajando, conhecendo as praias, indo para tudo que é lugar. Gastando todo aquele pneu daquele Corolla. Mas dormir, eu vou dormir na eternidade, filho. Doido, a vida passa tão rápido aqui. Hein, pastora Cátia? Aí tem que dar uns conselhos pro seu tio aí. Pelo amor de Deus, eu vou dormir na eternidade. Vocês encontraram aí, gente? Vamos fazer uma oração, Senhor. Fala conosco através dessa mensagem, Pai. Renova as nossas forças, Senhor. Nos dá direcionamento e nos ensina a valorizar, Pai, aquilo que o Senhor tem para nós. Eu te peço, ó Deus, de todo o meu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Diga amém. Amém. Irmãos, a palavra de Deus diz assim, o Senhor disse a Moisés: suba deste lugar, você e o povo que você tirou da terra do Egito, e vá à terra a respeito do qual jurei a Abraão, a Isaque, a Jacó, dizendo: eu darei a sua descendência. Oi. É 33:1, não é isso? Não, eu falei para ver se você está ligado na palavra. Porque se você não estiver ligado na palavra, você não vai falar nada, né? Tem que 33, capítulo 33, versículo 1. Então vamos lá de novo.
O Senhor disse a Moisés: suba deste lugar, você e o povo que você tirou da terra do Egito. Vá à terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e Jacó, dizendo: eu a darei à sua descendência. Enviarei o anjo adiante de você e expulsarei os cananeus e os amorreus, os heteus, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Deus havia feito uma promessa, né, para os nossos pais, né, Abraão, Isaque, Jacó. E o que acontece, irmãos? Eu lhe pergunto, Deus é fiel na promessa dele? Deus é fiel. Deus, ele é tão fiel, de uma forma ou de outra, a palavra dele se cumpre, a promessa dele se cumpre. E o que acontece? Só que os nossos irmãos, naquela época, pensa nos irmãos teimosos. Será que tem muita semelhança nos dias que nós estamos vivendo? Olha para esse irmão que está do seu lado e pergunta: irmão, você é teimoso? Ih, rapaz. Deus do céu. Ele só deu um sorriso para você, né? Só um sorriso. Tá bom. Irmãos, a Bíblia diz assim: vão para uma terra que mana leite e mel. Aí a Bíblia diz assim: eu não irei no meio de vocês, porque vocês são um povo teimoso. Irmãos, eu fico pensando, o que ganha alguém teimoso? Se fosse teimoso no correspondente a ser um homem fiel, uma mulher fiel, devoto, fervoroso. E uma coisa que eu vou cobrar de vocês: a Bíblia diz que nós devemos servir a Deus com fervor, nada de desânimo. Eu sei que às vezes bate um desânimo, bate ou não bate? Mas você vai tirar a força da fraqueza e você vai vir animado para a casa do Senhor. Amém? Servir a Deus com fervor. Com fervor. Deus não queria ir com o povo, porque os nossos irmãos eram muito, mas muito teimosos. A Bíblia continua dizendo: para que eu não os destrua no caminho. É lógico, irmãos, nós estamos falando de uma época que a revelação da antiga aliança era olho por olho, dente por dente. Deus ainda não havia manifestado a sua maravilhosa graça. E olha, irmãos, tem gente que ainda não compreendeu até hoje por que Deus tinha essa dualidade, ou Deus tem essa dualidade. Nós somos assim, você é assim. Dentro de você tem um homem bom, existe uma mulher boa, mas também tem um mal. Todos nós. Existem pessoas que em um momento ela pode ser a pessoa mais maravilhosa do mundo, mas às vezes, devido a uma situação, a circunstância, ela se torna um demônio, irmãos. Ela se torna a pior pessoa que tem. E olha como isso depende muito daquilo que nós estamos fazendo para alimentar o nosso ser. Quem alimenta mais o espírito sempre vai sobressair sobre a carne. Quem alimenta mais a carne vai sobressair sobre o espírito. Então quem procura ser mais espiritual, procura sempre estar orando, jejuando,
quem sempre procura estar em comunhão, ele está sempre vencendo a carne dele. E isso é fato, irmãos. Olha, existem irmãos aqui que você é hospitaleiro, é bom demais, mas de repente, por uma situação, você pode mudar. Você pode se tornar uma pessoa violenta, um homem violento, uma mulher violenta. Você já ouviu aquela situação, aquela história? Mas geralmente isso acontece em tragédias, né? Mas ele era tão calmo, era tão bom. Aí o cara matou a família toda. De uma hora para outra se tornou um demônio. De hora para outra se tornou uma pessoa cruel. Então, quando você olha para a antiga aliança, você vê um Deus muito justo, um Deus olho por olho, dente por dente, um Deus que não relevava muitas coisas. Agora, quando nós somos agraciados por esse amor de Jesus, essa entrega do Senhor, nós estamos vivendo, irmãos, algo que eles não viveram. Que eles não viveram. Só que algo é pertinente, irmãos, a teimosia ainda continua. Passou-se aí 4.000 anos, mas até hoje existem filhos e filhas que são o quê? Teimosos. E eu acredito que existem algumas coisas que Deus não muda. Será que Deus fica triste quando encontra em nós uma pessoa teimosa? Será que Deus se alegra com isso? Não, Ele se alegra com uma pessoa de coração quebrantado, que Ele possa direcionar, que Ele possa falar ao coração. A Bíblia continua dizendo: quando o povo ouviu estas más notícias, pôs-se a plantear, a chorar, e nenhum deles usou as suas joias, porque o Senhor tinha dito a Moisés: diga aos filhos de Israel, vocês são um povo teimoso. Se eu fosse com vocês, ainda que por um momento, eu o quê? Destruiria. Então nunca indague isso, por que Deus era assim. Sabe por quê? Porque nós somos assim. O homem foi feito à imagem e semelhança de quem? De Deus. Eu conheço homens que são bons, são excelentes pessoas, mas faz uma maldade com ele para você ver. Se transforma. O que acontece, irmãos, é que Moisés era um homem muito manso. Muito manso. E ele amava os seus irmãos. Ele amava aquele povo, mesmo aquele povo sendo teimoso. É interessante que você observa nesse texto que Deus estava a um ponto, a um momento de encerrar aquele projeto ali com todos e recomeçar apenas com Moisés. Então, eu quero dizer para vocês, irmãos, se alegrem em Deus. Se alegrem em Deus, porque nós estamos vivendo uma época maravilhosa. Eu sei que a graça não é de graça, mas a graça nos abençoa tanto. Seja um bom filho, uma boa filha, seja aquele que tem prazer em servir a Deus, vir na casa dele, acolher com alegria, por mais que seja às vezes um sermão de repreensão, acolher com alegria e ser grato a Deus por tudo. Amém?
O texto continua dizendo: portanto, tirem as suas joias, para que eu saiba o que hei de fazer com vocês. Então os filhos de Israel tiraram de si as suas joias, desde o monte Horebe em diante. Ora, Moisés costumava pegar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial. Ele chamava de tenda do encontro. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda do encontro, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e seguiam-no com os olhos, até ele entrar na tenda. Quando Moisés entrava na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com quem? Com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava, cada um à porta da sua tenda. Adorava o Senhor. Irmãos, é algo que eu não consigo entender. Havia uma teimosia no coração das pessoas, mas ao mesmo tempo eles conseguiam contemplar que Deus era com Moisés, que Moisés era o líder, que Deus descia para falar com quem? Com Moisés, que Deus estava no meio deles, que Deus estava direcionando, que Deus estava conduzindo. E as pessoas mesmo assim não tinham o coração quebrantado. Sabe por quê, irmãos? É uma decisão. Eu decido se o meu coração ele vai ser uma boa terra. Eu decido se o meu coração vai ser um solo rochoso. Como ontem o pastor Cris ministrou aqui. Irmãos, está nas nossas mãos. Às vezes nós achamos que só está nas mãos do Senhor. Como eu falei aqui no começo, esse ano depende mais das nossas atitudes do que do Senhor, porque Deus já abençoou. Nós já temos a bênção de Deus. Você crê? Quem crê? Nós já temos a bênção dele. Já está sobre nós. E o que acontece? Moisés, ele tinha esse costume de armar essa tenda chamada tenda do encontro, um pouco distante da onde as pessoas ficavam, porque, irmãos, existem momentos que a gente precisa fazer isso, sair do meio da muvuca, para poder ouvir a voz de quem? A voz do Senhor. Por isso que é bom sempre você ir no monte, por isso que é bom você sempre encontrar um lugar reservado para você orar. Hoje nós estamos aqui congregados, meditando na palavra, é o nosso culto a Deus, mas nós precisamos ter esse costume de entender que Deus, Ele quer falar conosco, não é só a gente que fala com Ele não. Esses dias eu estava falando acerca da oração. O que você entende a respeito de oração? Qual é o modelo de oração que você compreendeu até hoje como cristão? Que oração é você dobrar os seus joelhos e ficar meia hora, 1 hora, 2 horas falando com Deus, quase de uma forma ininterrupta que fala? É isso, estou certo? É mais ou menos, né? Mas você entendeu? Quem entendeu? Faz assim, ó. Pronto. O importante é entender. Então, as pessoas pensam que oração é esse modelo. Não, irmãos. Oração também é quando você dobra os seus joelhos e você se cala para tentar ouvir o que Deus está falando, o que Ele quer falar com você. Você já viu 2 pessoas falando ao mesmo tempo? Vem que vão falar nós dois ao mesmo tempo. Eu falo e você fala. Bora, vem cá. Fala aqui nesse microfone. Vai falando com as pessoas.
Então, mas eu quero, não, eu vou passear com o cachorro, não, e hoje eu quero comer macarronada, então... Você está entendendo? Não se fala, irmãos, dois ao mesmo tempo. Você vai ter o seu momento de oração, de falar, de se expressar, sabe, se abrir com o Senhor, mas vai ter aquele momento que você vai ficar quieto, tentando entender, tentando ouvir o que Deus quer falar. Então, Moisés saía do meio do fervo, do barulho, ia para um lugar retirado, para poder falar com quem? O que Jesus fazia? De vez em quando, dava um perdido nos seus discípulos, e ia sozinho para o monte. Irmãos, que isso venha a ser um costume para todos nós. Eu quero falar para vocês, irmãos, que a presença de Deus é real, ela é verdadeira, ela existe, mas ela só vai estar conosco se a gente tomar algumas atitudes diferentes das quais nós estávamos tendo em 2025, da gente valorizar a presença do Senhor, a presença. Moisés, irmãos, o povo não tinha, as pessoas, os nossos irmãos daquela época, eles não tinham a noção de quanto a presença era importante no dia a dia. Moisés sabia disso. Moisés sabia, ele entendia isso, que o sucesso daquele povo, que a vitória daquelas pessoas dependia da presença de Deus estar junto com eles. Aí a Bíblia diz, olha como isso é interessante. Lá no versículo 11, o Senhor falava com Moisés, faça o quê? Como quem fala com o seu amigo. Meu Deus, quem quer ser amigo do Senhor nessa manhã? Aleluia. Depois Moisés voltava para o arraial, aonde tinha as demandas, as lutas. Imagine, meu Deus do céu, era um brigando com o outro, um querendo ser melhor que o outro. Agora, olha como depende da gente. Porém, um moço chamado Josué, seu auxiliar, filho de Num, não se afastava do quê? Da tenda. Porque pessoas que entendem que a presença de Deus é tudo, não quer se afastar por nada. Por nada. E quando Deus decide recolher Moisés, quem é que Deus escolhe? Aquele que valorizava a presença. Irmãos, Deus não faz acepção de pessoas, mas existem pessoas, posso falar para vocês, que amam mais o Senhor que outras. Deus não faz acepção de pessoas. Mas se eu estou amando mais o Senhor, se eu estou valorizando mais a presença dEle, se eu quero mais a presença dEle, se eu quero viver para agradar a Ele, se eu quero, irmãos, agradar o Senhor e deixar que Ele use a minha vida, que Ele cumpra em mim os planos dEle, então, irmãos, Ele vai ter livre acesso. Nós estamos dando livre acesso. E aí o que acontece? Moisés, ele roga pelo povo. No versículo 12, Moisés disse ao Senhor, Deus não estava querendo ir com o povo. Moisés disse ao Senhor, eis que me dizes para conduzir este povo, mas não me disse, quem enviarás comigo? Disseste, eu conheço você
pelo nome e você alcançou favor diante de mim. Agora, se alcancei favor diante de ti, peço que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti. E lembra-te que esta nação é teu povo. Deus respondeu: a minha presença irá com você, e eu lhe darei o quê? Deus até naquele momento não queria ir com o povo de Israel. Sabe, irmãos, nesses 20 anos, esse ano sim, se completa 20 anos de ministério. Eu presenciei algo, irmãos. Eu observei algo que não vale a pena ser teimoso, que não vale a pena ser turrão. Tem muitos homens, pessoas que se compara com Pedro, mas Pedro era assim, Pedro era assado. Pedro, irmãos, quando Pedro se converte, quando Pedro passa pelos processos, Pedro se torna um homem incrível, um líder, um homem sensível. É só você ler a Bíblia. Mas tem gente que parece que só pega a parte que Pedro está cortando a orelha do guarda, que Pedro está fazendo isso, que Pedro está fazendo aquilo. Não, meus irmãos. Pedro, ele muda, ele é transformado pela presença de Deus. A gente, como cristão, a gente precisa ter esse feeling, esse entendimento, irmãos, que às vezes nós estamos atrasando os planos de Deus em nossas vidas. Questionamos muitas coisas e falamos: por que Deus não faz, por que não acontece? Mas quando a gente olha e vai observar, nós estamos tendo um procedimento que não é legal, que não é bom. Aí no versículo 15, que é uma das passagens mais lindas que tem na Bíblia. Então Moisés disse: o quê? O que Moisés disse? Eu fico até emocionado. Olha a consciência que Moisés tinha. Olha a consciência que Josué tinha. Eles entenderam, irmãos, eles amadureceram, entenderam que eles não poderiam sair dali para lugar nenhum sem a presença. Quando Jesus, se eu não me falha a memória, quando Jesus no caminho de Emaús, eu não sei se vai ser nessa passagem, é que me veio aqui agora. Jesus, ele dá um direcionamento aos seus discípulos para que eles não entrem em Jerusalém até que eles sejam batizados com Espírito Santo. Irmãos, não há nada que substitua a presença do Senhor. Esse 2026, se a presença de Deus ir conosco, nós vamos arrebentar. Irmãos, nada nos será impossível. Se a presença de Deus estiver
conosco. Não vai ser lutas, não vai ser dificuldades, não vai ser desafios que vão te parar. Nada vai nos parar. Sabe por quê? Porque Ele está conosco. Diga glória a Deus. Irmãos, hoje é dia 4. Se hoje nós aqui nesse lugar se render a Deus e falar: Senhor, eu deixo a minha teimosia de lado, eu permito que o Senhor venha me conduzir, eu quero a Tua presença, eu quero a Tua presença na minha vida, na minha casa, na minha família. Irmãos, pronto, esse ano vai ser extraordinário. Quem está entendendo, não faz assim. Então Moisés fala: se a Tua presença não for comigo, não me faças sair deste lugar. Você tem coragem de fazer essa oração nessa manhã? Você tem coragem? Eu tenho coragem, eu tenho necessidade de fazer. Sabe por quê, irmãos? O Jefferson lá fora, com a força do braço dele, é um miserável. Mas se eu estiver lá fora, com a presença de Deus, eu sou filho, eu sou um homem, sim, privilegiado, porque a presença de Deus está comigo. Aonde eu pisar a planta dos meus pés, aonde eu for, eu tenho cuidado de quem? De Deus. Quem está entendendo, faz assim. Irmãos, é isso. É essa palavra que eu queria compartilhar com a igreja nesta manhã. A importância da presença do Senhor. Um ano vitorioso começa dentro de cada um de nós. Exale fé, obediência, dê liberdade ao Espírito Santo. E uma coisa, irmãos, é certa: vai ser uma bênção. Amém? Quem compreendeu, faz assim, ó, fecha aí a sua Bíblia, por favor, se coloca de pé aí no seu lugar.